Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora, trazendo muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E dê uma olhadinha no nosso programaço de hoje. Ah, você não tá com depressão, isso é mimimi. É frescura, é mãe, falta de trabalho. É preguiça. Acorda mais cedo, Entendi. vai lavar uma pia, ou é falta de reza. Tem uma estatística de que 4 gerações neuróticas formam uma 5ª geração já com transtornos bem mais sérios. Sim. Né? Então, é importante cuidar da saúde mental da criança. Isso na infância já é importante. A dor, Elga, até pode continuar. Uma pessoa que tem depressão, ela sente uma dor, mas o sofrimento é opcional. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E vamos dar o play neste programaço, trazendo a Oncolog com mais uma dica de saúde. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as mucopolissacaridoses, doença que tem esse nome comprido, mas que tem alguns achados que a gente deve ficar muito atento, porque é um grupo de doenças que a gente tem um tratamento para realizar, não apenas as drogas que hoje em dia são disponíveis para fazer o tratamento de um grupo específico, de alguns tipos específicos de MPS, mas também os tratamentos com terapias, tá? São doenças que vão cursar com alterações neurológicas, alguns grupos, outros poupam parte do sistema nervoso, que vão dar alterações esqueléticas, alterações articulares, né? As mãozinhas engarram, vou ter alterações faciais, a gente chama de face infiltrada ou grosseira, que são algumas alterações mesmo de infiltração no rosto do paciente, né? Eu posso ter baixa estatura. Então, como o próprio lema de acompanhamento dessa doença que a gente segue é persiga os sinais. A gente tem que estar atento sempre a esses sinais clínicos para direcionar para uma avaliação com o geneticista e o quanto antes fazer o diagnóstico é realizado também de forma precoce a prescrição dos tratamentos que hoje são previstos aí pelo Ministério da Saúde no SUS. Então, se tiver alguma suspeita, se o médico está suspeitando dessa doença ou se você achar que o filho ou algum parente tem alterações semelhantes, procure atendimento com o geneticista para a gente investigar. Um abração, pessoal. E aí, gostaram, minha gente? A Oncolog sempre acrescenta na nossa vida e sempre está aqui juntinho com o programa Elga e Você. E seguimos em frente. Chegou aquele momento de deixarmos vocês por dentro de tudo que está acontecendo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Engov. Porque remédio visto popularmente como cura para a ressaca não tem essa indicação em bula. O medicamento ganhou fama nos anos de 1960 nas telenovelas e ainda hoje é visto como uma maneira de lidar com as consequências da bebedeira. Mas o uso dele para aliviar os sintomas do abuso do álcool deve seguir algumas precauções básicas. A Anatel inaugura laboratório especializado no combate aos aparelhos de gatonete. Medida faz parte do plano de ação para combater a pirataria na TV por assinatura. Lançado em fevereiro, a agência já prendeu 1,4 milhão desses aparelhos. Câncer em cactos. O que a doença em outras espécies pode nos ensinar?
Um jardim criado numa universidade do Arizona, nos Estados Unidos, chama atenção para outras espécies acometidas pelos tumores e serve de inspiração para encontrar novas maneiras mais inteligentes de lidar com a doença em seres humanos. E aí, gostaram da nossa seleção de notícias que sempre tem relevância na sua vida? Vamos dar uma paradinha, mas o Elg Você só está começando. A gente já volta. E a partir de agora temos um assunto muito importante aqui em nosso programa. E para falar sobre ele, estamos recebendo pela primeira vez aqui no Elg Você, Dr. Jair Donato, psicólogo. Como eu falei, é a primeira vez aqui em nosso programa, mas pela essa energia contagiante que você chegou aqui, eu tenho certeza que é a primeira de muitas. E também pelo tema, né, que nós vamos abordar hoje, que é muito importante falar sobre ele. Então, seja bem-vindo, Jair. Já estou feliz, Elga, pela receptividade sua e de toda a equipe. Vamos falar de um tema deveras importantíssimo Demais. Para a humanidade. É verdade, é uma geração, como eu te falei um pouquinho antes, uma geração adoecida mentalmente, né? Infelizmente. Sabe, Elga, saúde mental, às vezes a pessoa sente uma dor no estômago, na cabeça, corre ao médico, mas não dá a mesma importância a um pequeno transtorno, um pequeno ato neurótico, sabe? Uma disfunção, digamos assim, uma pequena disfunção no pensamento, que afeta o sono, afeta inclusive, né, questões físicas. E a pessoa vai levando, vai levando. Isso aí, ela vai tipo empurrando com a barriga aquele problema e isso só crescendo, né? A verdade, Elga, que um estresse, por exemplo, não existe um estresse do dia para a noite. A pessoa, para chegar num estado de um estresse em que já provoque sofrimento, assim. isso, provoque sofrimento, é porque isso foi construído. As doenças, na verdade, são construídas, elas são elaboradas. E a saúde mental é o primeiro passo. Uma sociedade, uma comunidade, uma família sadia mentalmente, sabe, Elga, tem uma estatística de que 4 famílias neuróticas que não se cuidam, possivelmente formam uma quinta geração, 4 gerações neuróticas, formam uma quinta geração já com transtornos bem mais sérios. Né? Então, é importante cuidar da saúde mental da criança, isso na infância já é importante. A gente vê pessoas adultas com um grau de maturidade fisiológica que não combina com a maturidade cognitiva, maturidade mental, adoecidas literalmente. Demais. Como nós falamos assim em relação à geração adoecida, falamos muito em depressão, né? Que infelizmente é o mal crescente cada vez mais. Crescente cada vez mais. E engraçado falar que a depressão é crescente cada vez mais, porque se fala muito, né, sobre, acho que as pessoas já estão atentas que é realmente uma doença crônica, só que por que não busca tratamento, Jair? Sim. É aquela questão que você acabou de falar, geralmente as doenças mentais são levadas não com tanta importância quanto deveria ser? Primeiro, existem muitos mitos, mas muitos mesmos. Você não está com depressão, isso é mimimi. É frescura, é manha, falta de trabalho, preguiça. Acorda mais cedo, Entendi. Vai lavar uma pia, ou é falta de reza. Vai para a igreja, vamos rezar, falta de Deus. Como se não houvesse religioso, né? Tá cheio de religiosos depressivos, comportamentos depressivos, pessoas que têm as suas crenças. Eu sempre deixo claro, depressão é doença. Não tem a ver com crença, se acredita em Deus ou não. E às vezes, Elga, e cada vez mais adolescentes estão adoecidos em casa e os pais não conseguem perceber. Talvez foi aquilo que você falou, é a próxima geração já que vem sim, desenvolvendo uma doença que não foi tratada desde os pais, não é verdade? Uma das abordagens da psicologia que trata da transgeracionalidade. Então, muitos transtornos, inclusive, que uma geração tem
De repente ele advém da quarta, quinta, sexta geração, uma violência que a pessoa sofre agora, isso vem passando de geração em geração, nunca foi dada atenção, nunca foi resolvido, então vem como que não é genético, né? A gente chama de epigenético, não está na estrutura do DNA, mas está na feição do DNA. E aí muitos transtornos, eles não são, a pessoa pensa, mas minha vida é tranquila, desde pequeno, não passei por nenhuma experiência traumática forte, mas vem passando de geração por geração. Então há essa transmigração, né, isso é por isso que chama de epigenético, isso vai sendo passado geração para geração. Então, quando você cuida hoje da sua saúde mental, talvez você não tenha a noção do quanto você está encerrando ciclos que vêm de né, muitas gerações. Quantas pessoas faltam-lhe assertividade para dizer um não na hora que precisa dizer, para dizer um sim quando deseja dizer sim. E isso vem sendo passado, sabe? Tem famílias que você olha para o pai, para o avô, para o bisavô, e se puder chegar até o eneavô, você veria que o comportamento é o mesmo, é um replicar de comportamento. E a única forma, Helga, é se haver consigo próprio, se autoconhecer. Peraí, por que quando alguém grita comigo, eu fico nervoso? De quem esse comportamento é meu? Quando eu começo a olhar para dentro, eu descubro que muitos comportamentos não são meus. Meu pai fazia isso. Meu pai tinha uns traços de neurose, né? Então, neurose histérica, minha mãe era mais obsessiva, ou o seu contrário. Então, quando eu começo a me perceber, e aí eu vou, né, me havendo comigo mesmo. Às vezes, nós desenvolvemos alguns traços, até por essa herança, Helga, que não são curados, não são resolvidos. Vão nos acompanhar durante a vida inteira, mas a gente consegue lidar bem com eles. Tem tratamento, isso é importante. Então, quando o paciente chega no consultório, tem cura. Se você entende cura como um produto acabado, não vou te prometer isso. Sim. Mas a cura é um processo. O tratamento é uma forma de cura. Você lidar bem com o aspecto que te faz adoecer, tem patologias físicas que não têm cura, mas tem tratamento. Uma vez a pessoa tratando, quem não a conhece nem percebe que ela tem. E ela não sofre. Isso é que é importante. Mas, isso acontece na saúde mental também. Sim, é o que você está falando. E aí, voltando, quando você diz o que impede, essa questão dos mitos que vão se criando ao redor, não é nada, isso passa, vamos tomar um sorvete que passa, não passa, se a pessoa está doente não vai passar. E aí quando a pessoa abre esse véu, tira, não é mito, é doença e tem quem ajuda, ou seja, tem recursos, aí fica mais fácil. A dor, Helga, até pode continuar. Uma pessoa que tem depressão, ela sente uma dor, mas o sofrimento é opcional. Ele cessa, então, isso, o sofrimento. Então, tem coisas... A gente vive num mundo onde a gente sente a dor. E a dor é até um mecanismo de defesa, né, em vários momentos. Mas agora, o sofrer... E qual que é uma dica interessante? Quando é que eu devo procurar um profissional para cuidar da saúde mental? Quando eu estou com desconforto. Quando aquilo está me fazendo sofrer. Quando há uma dor. Se eu estou, por exemplo, ansioso porque vou comprar um apartamento novo, um carro novo, vou casar-me, ou qualquer uma viagem, isso é saudável. É natural. O corpo precisa, né, dessa. Sim. Agora, se eu estou ansioso e isso está me fazendo sofrer... Sem nenhum motivo que justifique esse mesmo comportamento. Exatamente. Entendi. E aí eu preciso buscar ajuda. Então, tudo que me faz sofrer, tudo que me impede, inclusive, de expressar as minhas potencialidades, eu devo buscar ajuda. É que tem pessoas, às vezes, ela fala, nossa, estou com uma tristeza, e não é TPM, viu, doutor, falando das mulheres. Sim. Estou com uma angústia, sabe, uma tristeza que não passa, não tem justificativa, não sei o que é, e isso se perpetua. Então, isso são sinais de alerta, que algo não está bem, né, doutor? Algo não está bem. E você fala uma coisa importante, Algo, quando você diz assim, eu não sei o que é, porque nem tudo a gente consegue, nem tudo está nesse campo do consciente. Tem pessoas que dizem assim, até olham para o outro, você tem tudo na vida, não falta nada, então não é para você ter doença, mas não se trata disso. Até porque quando vem os sintomas, nem sempre a gente vai saber a causa consciente. Sim. Né? Então, existem muitas vozes no corpo que são sem palavras. É verdade. E a gente, olha, são sintomas, sensações, percepções, reflexos. A gente toma consciência disso. Nossa, cada vez que eu estou diante de determinada situação, eu tenho que executar algo, né, o coração acelera, eu começo a tremer, falha a minha voz, dá um branco, e isso me faz sofrer. Então, buscar ajuda. Tem alguma experiência traumática, de repente, que você possa nem lembrar.
para relatá-la conscientemente. Mas o corpo tem essa consciência. Toda consciência é uma consciência corporal. Independente daquela consciência freudiana de eu lembro de algo, eu posso não lembrar para poder relatar conscientemente, mas os sintomas são as vozes que estão dizendo, aqui há uma disfunção, ali há uma experiência traumática, ali há um medo retesado. Então, por isso que é importante o conhecer a si próprio. Então, Helga, cada dia que você vai tomando consciência dos seus sintomas, né, até das patologias físicas que são detectadas. Eu sempre falo, a matéria, ela não contrai um resfriado. Você não vai ver essa mesa sofrer de um distúrbio gastrointestinal. Se o corpo tem, porque ali possui ânima, ali possui vida, ali possui sentimentos, ali possui emoções. Então, quando isso está em disfunção, os órgãos que representam tudo isso também entram em disfunção. Então, tudo aquilo que a pessoa sente, os sintomas que ela vai sentindo, são indícios de que ela deve cuidar. Tem pessoas que quando aprendem a respirar bem, quando aprendem a ouvir o próprio corpo, a saúde melhora. E tem uma estatística interessante, por que a mulher, Helga, vive a mais do que o homem? Essa estatística é mundial, em média de 8 anos, né? Em algumas localidades 7, mas 7, 8 anos é a média que a mulher vive mais, porque ela se cuida mais. Sim, ela a mulher se percebe, a habilidade da autopercepção na mulher não tem a ver com sexo, é uma questão cultural, é aprendizado. O homem também pode se perceber, né? Sim, e tem esse mas potencial. O homem, às vezes, falta um pouco de humildade, né? Também é uma questão cultural. Sim, homem não chora, homem não adoece, isso. homem não vai no médico. Na realidade, ele nem ensinaram ele a ter esse cuidado. Quantas vezes a mulher vai ao médico, a mulher mantém o check-up em dia. Certinho. O homem, às vezes, chega a perder a vida, Isso, uma situação já chega num estado grave, sabe? E então, essa capacidade de autopercepção é fantástica, isso é fundamental. Então, o autoconhecer... Você vê que é uma sobrecarga em cima do homem também, né? Às vezes, ele até poderia ter mais atenção com a saúde, ter mais responsabilidade. Mas tudo é aprendizado, Helga. A mulher Você também acha tem. que Imagina, Helga, a mulher mãe, a mulher empresária, a mulher que grava, a mulher que tem compromisso, a mulher que tem a casa para cuidar. Então, é uma questão o homem não aprendeu desta forma, ou se cuidar desta maneira, certo? Porque eu recebo homens no consultório que ao longo do tempo já não tinha noção. A gente trabalha a técnica do mapear o próprio corpo, conhecer o seu corpo através dos sintomas, dos reflexos, das percepções. Eu não tinha noção que eu tinha essas sensações, que eu tinha esses sintomas. Helga, tem pessoas que chegam ao final do dia, ao tomar banho, quando a água cai nos ombros, nossa, tá doendo aqui. Ele não se percebeu que estava até um machucado ali, verdade. Sabe? Então, assim, quando você tem essa percepção desenvolvida, mas sabe, tremer um pouquinho aqui, que é um reflexo, que são ações involuntárias, dê uma atenção àquilo. E se tornou recorrente, uma outra atenção. De repente, só naquela atenção, você já reprocessa algo que está ali há tempos. Sim. O que o corpo diz? Ele está o tempo inteiro pedindo socorro, pedindo ajuda. A função do nosso cérebro só é uma, garantir a nossa preservação, a nossa sobrevivência. Por isso que ele grita. Né? Ele tenta nos preservar também. Nós temos uma amígdala que é uma pequena parte do nosso cérebro, que chama amígdala, ela fica próxima à área límbica e a gente chama de gritadeira. Ela grita. Quando você, por exemplo, está com medo, quando você está numa situação em que você está em perigo, ela grita e o corpo treme, sabe? O suor vem, o tremor. Então, assim, o nosso cérebro, ele é pronto para nos proteger a qualquer momento. Sim. Daí vem os mecanismos de defesa. Ora você luta, ora você foge. Ora, você congela, uma experiência traumática que faz você congelar, e isso repete durante a vida inteira, mina as possibilidades do indivíduo de reagir perante aquilo que é importante para ele. E vamos dar uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo fantástico sobre doenças mentais. Eu vi que você fala muito em relação ao corpo, né? Geralmente Sim. Você vem num sentido contrário, você olha bastante para as reações que já estão acontecendo no seu corpo. Sim. Eu percebi bastante que a sua visão é essa. Quando eu estou diante dos meus pacientes, eu falo, você é seu corpo. A pessoa assusta, não tem mais nada que ela... Geralmente você acha que vai ser o contrário, né? Antes de materializar. Exatamente, você é seu corpo. Porque eu falo, ó, tá tudo aí. Quer chamar de alma, chama, espírito, tá tudo aí. Mente, tá tudo aí. Você é seu corpo. E o corpo diz como é que você está. Porque no momento que há o processo da finitude, da morte, o corpo volta a ser átomos, ali não há mais ânima, ele se decompõe.
Mas enquanto tem ânimo ali, enquanto tem vida, tudo que está no campo das emoções, tudo que está no campo dos sentimentos vai para o corpo. Imagina a panela de pressão, se você fecha a válvula, ela explode. Sim. Então o corpo somatiza as patologias que as pessoas ao longo da vida vão manifestando, é resultado, ora de frustrações, de medos retesados, situações não resolvidas. O corpo fala, o corpo grita, é a última instância. Se ocorrer uma frustração comigo hoje e eu me toco disso, da sensação que provocou, reprocesso, resolvo isso, o corpo não vai pagar isso. Mas se eu vou guardando, por isso pelas patologias você percebe, né, o que você deve ir trabalhando. Entendi. Mas a questão do corpo, Elga, hoje nós estamos, falando da evolução das psicoterapias, Sim. nós estamos hoje na era das que a gente chama de Broen-Besset, que são as psicoterapias baseadas no cérebro. Então o futuro da psicologia hoje está voltado para neurobiologia e para as neurociências. Então, hoje, teorias nos tempos de Freud, que achavam que poderia, imaginava se era verdade ou não, hoje, no mundo neurocientífico, comprova. Se Freud estivesse vivo, seria um grande neurocientista hoje, certamente, né? A visão que ele tinha naquela época. Mas hoje nós temos as psicoterapias baseadas no cérebro em que conseguem, através do manejo, acessar áreas do nosso cérebro em que foram ali retesadas experiências traumáticas, às vezes desde a barriga da mãe. Olha só. Uma criança, quando a mãe está grávida, de acordo às sensações que a mãe passa, de acordo com os medos, as frustrações que essa mãe pode passar, as violências que ela pode sofrer, isso de alguma forma já fica na memória corpórea daquela criança, daquele feto que está ali. E aquela criança nasce e aí o contexto socioambiental em que ela vive ou potencializa aquilo, ou se é um contexto saudável, né? Talvez ela passe a vida inteira aquilo nunca, por mais que tenha gatilhos, mas nunca aquilo se torna manifesto. Mas é interessante que quando a pessoa passa por situações, geralmente a gente ouve, eu sofri um trauma. O trauma, olhando para o corpo, não é o evento em si. O trauma, na verdade, é a experiência que você tem decorrente do evento. Pode cair um avião, de repente, aqui agora. Pá, caiu. Não quer dizer que todos nós ficaremos traumatizados, né? Você pode não ficar, eu posso não ficar, ela pode ficar, a Carla não. Então, por quê? De acordo à experiência que a gente tem, o medo que a gente tem em relação àquilo que vai fazer com que gere um trauma. Então, nós, no decorrer de toda uma vida, a gente vai acumulando uma série de experiências que, ora, são traumáticas. O que é uma experiência traumática, como que ela ocorre? A gente depois pode fazer um programa só sobre traumas, porque vale a pena, é um tema riquíssimo. Sim. E quando a pessoa conhece, gente, então, porque às vezes a pessoa acha que trauma é um episódio grande. Não, um episódio grande é até mais interessante, porque eu tenho consciência daquilo, eu dou foco. Mas são as pequenas experiências, uma pequena frustração hoje. Tem pessoas que têm a alma como se fosse cheia de gavetinhas, sabe? Uma frustração aqui, outra ali, outra ali. E isso, com o passar do tempo, desenvolve diversos tipos de transtorno, desde um pânico, tem medos que do dia para a noite a pessoa desenvolve um medo. Mas da onde que veio? Mas não aconteceu nada, sabe? E quando ela vai, às vezes ela não chega a saber mesmo conscientemente. E aí que entra a importância das terapias baseadas no cérebro. Nosso cérebro, não temos tempo para abordá-lo tão profundamente, mas basicamente dividimos em 3 partes, a gente chama de cérebro trino. Uma é a área subcortical, que é essa área em que na psicanálise a gente pode chamar de inconsciente. Depois temos a área cortical, que é a área da fala, das funções executivas, da cognição. E nós temos essa área que é mais recente no ser humano, que nos diferencia dos animais, é o neocórtex, né? Que nos últimos milhões de anos que se desenvolveu. Mas essa área aqui, que é a subcortical, é a área que mais tem a ver com todas as nossas experiências. Imagine, na barriga da nossa mãe, nós já tínhamos essa área em desenvolvimento. O neocórtex não. O neocórtex, num adulto, num ser humano, só termina o desenvolvimento dele aos 21 anos de idade. Eu fiquei sabendo Percebe? disso, fiquei passada. Então, assim, por isso que o adolescente, geralmente, quando eles tomam decisões, não é baseado no neocórtex, é na amígdala, sabe? Então, é baseado mais na euforia, na emoção. Isso. Já o neocórtex é o que permite a pessoa já o processo de seleção, de escolhas. Então, essa parte ela é muito recente no ser humano. O do Homo sapiens para cá que essa área se desenvolveu mais. E aí o que acontece? Tudo fica gravado aqui. Só que esta área subcortical,
é a área responsável pela vida instintiva, pelo sexo, pela fome, a que cuida do nosso sono. Você, quando vai dormir, certamente você não fica pensando, será que o sangue vai até a ponta do dedinho do pé esquerdo? Não, porque vai, é natural. A mente instintiva cuida disso, né? Essa área instintiva cuida disso. Quando a gente vai dormir, não fica pensando, será que o coração, quantas vezes vai bater? Será que vai bater? Porque é essa área do cérebro que nunca dorme. Quem dorme é o consciente, o córtex, e precisa dormir para poder desfragmentar os arquivos, para você estar pronto para o dia seguinte. Né? Isso, exatamente. Mas a área subcortical, tudo está gravado lá. E a gente não vai lembrar, porque ela não tem voz em palavras. Né? O que tem é o córtex. Né? Aí eu lembro de algo que aconteceu quando eu tinha 5 anos. Quando eu lembro disso, é o meu córtex que está em ação. Mas eu posso ter um medo provindo de um acidente, de uma experiência ocorrida com 1 aninho de idade, que eu não vou lembrar, não está no meu córtex, está armazenado. Mas está no subcórtex. Entendi. E aí, como que isso vem? Não em forma de lembrança, em forma de sensação. Cada vez que eu olho para a água do rio, nossa, dá um medo. Tem algo que você não sabe explicar. Isso. E aí a gente não tem a preocupação no processo psicoterápico de saber a causa. Porque saber a causa, de longe, está implicado na solução. Nem sempre. Às vezes, saber a causa, ligado com a solução, está em 4º ou 5º lugar. Sério? Sério. Por isso que hipnose hoje é algo em que Freud abandonou exatamente por isso. Né? Então, o que acontece? Para mim não interessa a causa. Você está com esse medo porque aconteceu tal coisa. Não. Só pega o medo, que é o sintoma, e a gente reprocessa este medo, e ele, mesmo diante daquela situação, não sente mais. Tem pessoas que pegam o elevador até o 3º. Se vai do 4º em diante, já um frio, ok? Sim. Então não sobe em alturas. Quer dizer, não interessa saber quando é que surgiu aquele medo. O que interessa é através do sintoma. Aí o Bruce Spotting, ele trabalha utilizando o campo visual do paciente. Então, a gente descobre, o lema do Bruce Spotting é, para onde você olha, afeta o que você sente. Então, através do campo visual do paciente, descobre-se a área do cérebro, a região em que está ligada ao sintoma. E é ali que vem a técnica de manejo de reprocessamento. Então, são terapias breves, não são longas. Claro que o que a pessoa tem de fala ajuda, e precisamos falar, a gente tem que se apresentar. Verdade. Mas, assim, às vezes uma experiência traumática, a fala, ela é importante, porque muitas vezes você elabora uma situação na fala. Tanto que muitas pessoas vão para o ato justamente por nunca se expressarem, não falarem. Então, quando você fala, faz parte da cura. Mas quando chega naquele ponto, tem pessoas altamente intelectualizadas, elas sabem, do ponto de vista intelectual, tudo sobre o problema dela. Mas está lá, o sintoma. Continua o sintoma, não é verdade? Então, tem pessoas que elas pesquisam, elas não têm dúvida. Tem pessoas que dizem, mas eu perdoei. Não é verdade, é um perdão intelectual. Sim. O corpo não perdoou. No campo das emoções, na área subcortical, a mágoa está lá. Sim. Então, por isso que é muito importante. E aí, é um aprendizado Sim. mesmo, né, Jair? E é interessante que tudo isso, Elga, é o próprio paciente quem faz. Sim. O psicoterapeuta não tem o poder de mudar o paciente. É ele quem provoca todo o processo. Muda, é né? muito bacana, é muito bacana. É maravilhoso e é muito bom falar sobre isso, Sim. porque traz esse conhecimento para as pessoas que existem muitas ferramentas, muitos tratamentos, Sim. que você pode se utilizar para ter uma vida aí mais plena, né? Viver Sim. assim, sem medos, sem ansiedades, sem depressão, sem se sentir sozinho e não passar isso para a frente também, Sim, né, Jair? sim. Isso aí que é o mais interessante. Eu adorei conversar com você, na Maravilha. realidade, já quero te fazer um convite para você retornar aqui, nós darmos sequência a Sim. esse bate-papo, porque foi fantástico e eu sei que você nem começou, não é verdade? Você falou algo sobre trauma, de trazer essa pauta. Sim. E eu já gostaria muito de deixar agendado para você retornar Vamos aqui agendar. para falarmos sobre isso, porque eu acho assim que a gente vai realmente ajudar muita gente, Sim. né? Dar esse pontapé inicial para as pessoas Sim. terem um olhar com mais responsabilidade para a sua saúde mental e ajudarmos a mudar essa estatística, né, Verdade, Jair? porque todos nós, Elga, de alguma forma, passamos por eventos traumáticos. Às vezes você recebe alguém que está com um comportamento depressivo ou ansioso, e a causa está ligada a experiências traumáticas Sim. não resolvidas.
E tem muitos hoje em dia, né? Como iniciamos nossa conversa falando de uma geração adoecida. Falei pra você, hoje em dia as pessoas estão agressivas demais, ansiosas demais, adolescentes se automutilando. Uhum. Então são situações que você fala, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Só um evento, Elga, bem recente que a gente tem presenciado, infelizmente Mato Grosso está nessa estatística, alto índice de feminicídio, ora está em primeiro, está em segundo. O que é uma pessoa, Elga, cometer um feminicídio? Eu vejo sempre uma criança ali. Sabe? Pode estar no corpo de adulto, às vezes o idoso comete, adolescentes cometem, mas ali é uma criança não resolvida, uma criança que não soube lidar com uma frustração e aquele comportamento vai se replicando durante a vida inteira. Tivemos um evento triste, recentemente em Sinop, da pessoa que tirou a vida de 4 outras pessoas. Nossa, por causa de um jogo. Fiquei sabendo. Viu? Sim. Quem foram aquelas pessoas que eles perderam no jogo, os 2, e aí não lidaram com aquela perda, tiraram a vida dos outros que estavam ali. Então, só de você olhar para aquelas imagens, você vê ali não 2 adultos, não 2 pessoas com um índice de maturidade cognitiva. Você vê 2 crianças, porque perderam no joguinho, atiraram nos outros. No final, elas ainda voltam e pegam o dinheiro que elas tinham dado, carregam e vão embora. Criança que faz isso. Então veja como a sociedade está adoecida. Não foi aprendido de alguma forma a questão, o lidar com limites. Entendi. Não foi aprendido a se frustrar. A gente vive uma vida, a gente se frustra. Não é tudo algo que a gente planeja que dá certo como a gente. Então assim, é saber lidar com isso. Por isso que é importante para um pai, para uma mãe, nunca diga para sua filha, você é a filha mais linda do mundo. Ela vai crescer e descobre que não é. E aí, diga que ela é bela, diga que ela é linda, mas não diga que é a mais linda do mundo. Nunca aquele pai que de repente, tem pais que por serem ricos financeiramente, às vezes só, dá tudo para os filhos. Papai, eu quero um carrinho. Papai quer a bicicleta, papai quer a moto, na hora que pede, dá tudo. Na hora do não. Quando e a criança, então, acha que o mundo é dela. Sim. Quando essa criança chega por volta dos 16, acima dos 15 anos, quando se interessa por alguém, gosta de uma garota, de um garoto, o pai não vai poder fazer a mesma coisa, não vai poder comprar e entregar-lhe. E aí começa a não lidar bem com essa frustração. Tem um alto índice de depressão em adolescentes que se dá por isso. Primeira, noção de limites, não foi bem trabalhada. E segunda, essa questão de lidar com frustrações. Então a gente vê, embora veja muitos atos cometidos por adultos, mas ali dentro são crianças feridas que estão pedindo socorro. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta falando sobre doenças mentais com Jair Donato, psicoterapeuta. Você já conhece o livro amarelo, não é verdade? Eu conheço. O que causa muitos fatores que levam as pessoas ao suicídio? Sim. Transtornos que às vezes na educação a pessoa já cresceu, sabe, com uma série de frustrações, coisas não trabalhadas, embora seja uma causa multifatorial, mas hoje, Elga, mais de 80%, são dados da OMS, mais de 80% das causas de suicídio no mundo está afeto aos transtornos mentais. E dentre os transtornos, os mais evidentes são os transtornos depressivos. Olha só. Então, assim, muitas pessoas adoecidas, o que é o suicídio? É fechar a janela, fechar as portas, não ter mais saída. A pessoa perde a noção de um mundo de possibilidades. E quando a pessoa consegue ter essa ajuda a tempo, para ela perceber que o que ela quer, na verdade, não é a morte, ninguém quer a morte, é que é uma dor tão profunda e ela pensa que o alívio está na morte. E aí ela acaba perdendo a própria vida. Alegria de viver? Sim. Um dos sintomas, que leva a pessoa à depressão não faz sentido. Nada faz sentido. Não faz sentido. Entende? Então, quando a gente está diante de uma pessoa com ideação suicida, né, pode estar no consultório, olha, vou sair daqui, eu vou... Opa, nem pode deixar sair. Sério que você identifica alguns sinais ali que realmente você precisa fazer uma intervenção meio que mais... É importante, se eu estou diante de um paciente com ideação suicida, com planejamento suicida, a gente tem um código de ética que não nos permite abrir, mas essa é uma exceção, se eu estou diante de um paciente
que ele me confessou, ele me revelou o plano de suicida dele, eu preciso acionar a rede de apoio. Começa pela família, se for um caso de extrema gravidade, eu já chamo o SAMU ali, já chamo, sabe, o que tiver de apoio. E as famílias devem fazer isso, gente, é muito sério. Aquele mito de, não, o cachorro que não morde, que lado não morde. Morde sim, sabe? Quando você fala vai se matar porque não vai. Gente, nunca diga isso. Sabe? Então, se a pessoa está, às vezes a pessoa está só com um pensamento suicida. Então, dá tempo você conversar, olha, liga no CVV, vamos ao psicólogo, mas a pessoa está com uma ideação, está com um planejamento. Então, é sério, é sério. Demais. E hoje muitas crianças também, né, Jair? Também. Muitas crianças. Tem crianças eu que falam... fico impressionada, porque geralmente criança tem uma alegria de viver tão natural. Sim. E hoje a gente está vivendo esse momento de um índice de suicídio de crianças também. Por isso, tá numa Elga, crescente. que às vezes essa criança já vem de gerações, transgeracionalmente falando, Entendi. já no limite, né, que para sair da neurose para uma psicose é daqui para ali. Tem crianças que, né, beiram surto, a gente vê adolescentes vão na escola e matam os outros. É uma fase que hoje em dia está virando moda isso, né? Deus, olha, infelizmente não gostaria de estar repetindo algo, mas como assim a pessoa, ela sofre uma frustração, como você falou, ou de repente não algo lida, negativo, e não lida, não com lida aquilo. bem, e ela entende que ela precisa revidar dessa forma. Que a gente vive num mundo, Elga, que é um mundo de perdas, de frustrações. Quem de nós não está exposto à finitude? E a gente precisa lidar com isso e desde muito cedo. A criança perder um ente querido, tem que dizer a ela que a pessoa morreu, o que é a morte, tem que... E são temas, às vezes, tabus. Demais. Tem casa que não fala a palavra morte. Suicídio, Jamais, a gente tem dificuldade de falar de suicídio, às vezes em escola. É assunto proibido. Não pode falar. E está comprovado. Falar sobre o tema evita muitas mortes, porque previne. A gente não precisa, falar sobre a tragédia em momento algum. É falar sobre os meios de ajuda para que a pessoa consiga ver possibilidades na vida dela, se tornar mais colorida. Olha que maravilha. Esse livro fala sobre suicídio, fala, né? Esse livro aqui... Eu acho que o Leandro Dornelles... Leandro Dornelles é o idealizador. No lançamento do livro. Veio. E ele é o organizador, aqui tem um capítulo dele, e mais de 5 psicólogos. E aqui eu falo sobre, começa uma pergunta, o que a pessoa busca? É o alívio à dor, é o sofrimento ou a morte? Você começa com uma pergunta? Sim. Fazendo a pessoa trabalhar o primeiro capítulo, sensações. Exatamente esse, ó, suicídio ou alívio à dor e ao sofrimento. Olha então, só, assim, é aqui um time de psicólogos escreve de uma linguagem muito acessível, sabe, Elga? De forma que a pessoa, ao ler, pode ajudar um parente, um amigo. E gente, olha, aqui tem a editora, chama Humanos Editora. Pode acessar o site, é gratuito o livro, baixe. Espalhem nos grupos, nas redes, de qualquer forma. É Humanos com a letra U, ó, humanoseditora.com.br. E aí lá tem um livro amarelo, baixa. E a gente, assim, faz questão que o maior número de pessoas tenham acesso a essa obra, com certeza. E obrigado por você ajudar a gente a divulgar esse trabalho. Salva vidas. Sim, verdade. E olha, já vamos sair aqui com a data marcada para o próximo bate-papo. Você é uma pessoa que acumula um conhecimento muito grande e você precisa também ajudar muitas pessoas que estão aí nos assistindo, né? Que é uma oportunidade de estar assistindo. E essa parceria é bacana, sabe, Elga? O maior número de pessoas, uma pessoa que de repente, talvez não possa ir ao consultório, mas só de ouvir a gente, sabe? Já consegue dar aquele primeiro passo, né? Sabe, alguma coisa importante, até, né, finalizando aqui com mensagem final. Fica à vontade. É importante que as pessoas tenham consciência das próprias fragilidades. Tem gente que tem medo de falar daquilo que ela tem dificuldade. O Carl Rogers, que é o pai do humanismo, ele diz, quanto mais você admitir as suas fragilidades, mais forte você se torna. Então, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho algo que eu não consigo lidar num relacionamento, não consigo lidar com um comportamento, busca ajuda, fale, sabe? Tem pessoas que vão à psicoterapia e chegam lá e não falam... Ou querem pedir para o psicólogo, né? Existe esse que chega lá na conversa. Às vezes vão por outros motivos, porque o pai, alguém obrigou aí. Mas a gente cria um ambiente para que a pessoa sinta-se à vontade e entenda que admitir aquilo que a faz sofrer é o que pode torná-la forte. Porque às vezes aprendeu desde a infância que forte é o que não chora, forte é o que... Não, tem hora que eu tenho que falar, não dou conta mesmo, e chora, sabe? Põe para... Aí você se torna mais preparado. Então é muito importante. Admita as fragilidades quando as possui e aí você pode potencializar
aquilo que possui dentro de si Eu de acho mais que forte. admitir as fragilidades é a maior dificuldade, né? É muito difícil, por uma série de razões é muito difícil. Helga, no processo, eu também trabalho na área organizacional, no processo de entrevista de seleção, você pergunta para uma pessoa, olha, quais pontos que você tem positivo? Ah, um monte de pontos. Quais os pontos fortes? Eu gosto de perguntar, no que você não é bom? A pessoa assusta. Não quer falar, né? Gente, eu normal. não sei fazer um monte de coisa. Sim. Eu falo, olha, se eu entrar no banheiro para cantar, achar água do chuveiro, para, porque não é competência minha. A gente tem que admitir no que eu sou bom, no que eu não sou. Tem um outro livro que a gente publicou que eu escrevi sobre competências, sabe? Nós temos coisas que são necessárias, a gente não tem desenvolvido, a gente busca ajuda, sabe? Mas é muito importante. E quando a pessoa se abre para isso, ela se sente leve. É um peso que ela tira, sabe? Eu não tenho que ser dono do mundo, eu não tenho que conhecer de tudo, não tenho que saber de tudo. Isso é não. natural, nós somos humanos passíveis de erro, É. estamos aqui para aprender. Sim. E quando você não sabe algo, não é vergonhoso Claro, falar porque que não sabe. você sabe qual é o pior prejuízo? É quando a pessoa não admite as próprias fragilidades, ela perde uma coisa fantástica, que é a própria autenticidade. Ela deixa de ser ela. Ela vive uma capa ali que não é ela. Quantas pessoas que se mostram fortes, mas são tão frágeis? Sim. E usa aquilo só como mecanismo de defesa. Você Então, falou de não tem capa, problema. de personagem. Sim. Infelizmente, hoje, nós estamos em uma época que fomenta esse tipo de comportamento, que é as pessoas, assim, serem um personagem. Tanto Redes nas sociais redes é um sociais, exemplo, né? que eu ia te falar, só que eles passam para a sua vida. Sim. Eles acreditam Sim. naquilo e, na realidade, eles precisam afirmar que aquilo é verdade, né? O que ele mostra na rede social. Inclusive, isso se torna um transtorno. A pessoa, inclusive, acredita nisso, sabe? E é um sofrimento, né, terrível. Muito sofrimento. Imagina você viver dessa forma. Sim, Que é mais um assunto que a gente Sim. poderia abordar, né, Jair? Eu já estou aqui. Helga, no meu mestrado eu abordei sobre os riscos, né? Hoje existe a nomofobia, que é o vício gerado pela tela dos celulares. Sim. Então, os riscos para as crianças e adolescentes sobre o uso exagerado do smartphone. O quanto isso gera dopamina. Dopamina é a substância do prazer, é maravilhoso, mas ela em excesso afeta a área cognitiva, afeta a memória, a aprendizagem, insônia. Está cheio de criança, adolescente que não dorme, Helga. Sim. Até 3 da manhã. Sabe, mas casos já de patologias mesmo, que tem que buscar tratamento. E é um vício que ele gera reações físicas, Sim, né? sim. Quando você Opa. toma da criança, inclusive foi tema aí já de novelas, essas informações que as Isso. crianças, infelizmente, tomavam o celular, ela tinha reações físicas. Sim, sim. Então, é porque libera dopamina, né? Sim. Na hora que você... o uso, por exemplo, exagerado do smartphone é semelhante ao consumo de drogas químicas. A diferença é que não é ingerido, mas o nível de dopamina é o mesmo que o cérebro libera. E tudo isso gera transtorno. Uma criança que tem, na fase do desenvolvimento, é afetada por um vício, imagina todo o transcorrer dessa pessoa se não houver tratamento. Então, por isso que a gente encontra muitas pessoas com transtornos hoje sem paciência, uma inteligência emocional afetada, por uma série de transtornos não cuidados. Isso aí, então, tem muito a ver agora com essa evolução da tecnologia, né? Infelizmente, essa geração adoecida que nós estamos falando aqui, iniciamos o bate-papo falando sobre isso, tem muito a ver com essa questão da tecnologia, das telas. Tem muito Só a ver é bom separar, Tem Helga. muito a ver com pandemia Tem. também? Só é bom separar, Helga. Não é a tecnologia, eu já escrevi sobre isso, inclusive, não é a tecnologia. É a forma como nós nos relacionamos. Gente, que maravilha. Eu não gostaria de viver no mundo sem a tecnologia que nós Nem temos eu. hoje, sabe? Que maravilha. Então, assim, não é a tecnologia, é a maneira como nós nos relacionamos. Eu gosto muito de observar, eu estava no restaurante há poucos meses e vi um pai e a mãe chegar com os 2 filhos, cada um com um tablet nas mãos, e eu supus, cá na minha imaginação, que quando chegasse a comida, aquela mãe iria pedir para os filhos deixarem os tablets para comer. Não, a comida foi servida e as crianças continuaram com o tablet. comendo aqui. Tá? E só o pai e a mãe conversando. Agora você imagina o impacto disso, Helga, na sociabilidade dessas crianças, no desenvolvimento, sabe? Os diversos transtornos, que ainda é muito recente, né? Tem estudos a cada dia, não dá para se determinar algo ainda, mas a neurociência já prova o quanto as redes neurais estão sendo afetadas nas crianças que são viciadas. Agora, a culpa da tecnologia não, são limites que os pais não trabalham. Hoje eu vi um vídeo de uma mãe muito bacana, quando ela vai servir, claro, é um vídeo de meme, mas tem uma reflexão. Inclusive o marido está junto na fila, os 3 filhos e o marido, cada um com um tablet. Colocou na cestinha, ela serve a comida.
comida. Colocou, ela serve a comida. Senão, não come. Eu falei, olha que legal, os pais, isso é noção de limite, sabe? Então, assim, e às vezes a gente, por ter saído, Helga, de uma geração muito reprimida, esses pais agora liberam muito os filhos. Mas, geralmente, falando de geração, que a gente saiu de uma geração e estamos vivendo esse momento agora, existe alguns estudos que falam que vai haver um retrocesso na próxima geração, né? Por causa das telas. Sim, porque assim, abriu-se muito. Em qualquer época, não interessa a tecnologia, a noção de limites, a criança inclusive cobra dos pais. Uma criança cobra dos pais quando eles não colocam limites. É a necessidade do ser humano, a gente precisa ter essa noção. Então assim, não é amor. Isso, é falta de sabedoria, na verdade. Então, é como o organismo, hora precisa de açúcar, hora precisa de sal. Então, o amor e a sabedoria. Então, dá a liberdade, mas a criança precisa saber, o adulto precisa saber até onde tem o limite. Tem crianças que crescem sem esses limites. Sim. Então, esse envolvimento com a tecnologia, às vezes os pais dizem, onde foi que eu errei? Mas eu vejo muitas mães utilizando um smartphone como moeda de troca. Sim. Porque deu, a criança fica quietinha ali, sabe? Então, eu sei que cada pai e mãe tem a sua dificuldade, não tem bula para criar filho. É verdade. Mas é importante ter essa noção de limite ali. Tem criança que até uma idade, Helga, não deve estar com smartphone. Sim. Sabe? Não tem porquê. Tem criança de 1 aninho. Eu vi uma criança chorando, menos de aninho, porque mostraram a ela uma revista e na revista tinha uma foto que envolvia as duas páginas. Então, no meio aqui, ela entendeu que estava quebrada. E ela queria com o dedinho mostrar que estava quebrado, mas era uma revista, ela nunca tinha visto uma revista. Porque ela cresceu na era do celular e está tudo certo. A questão é como que ela vai ser educada para lidar com isso. Pandemia, você disse a pandemia em si foi um evento, Helga, um evento. Agora, isso disparou em pessoas que já tinham resquícios a ponto de pessoas cometerem suicídio, outras não lidarem bem com perdas, como houve pessoas que teve perdas, mas lidaram bem com isso. Então, os eventos em si, eles ocorrem, são episódios. Agora, a maneira como a gente reage a eles que pode ser traumática ou não. É assunto demais, eu não consigo parar de conversar com o Jair. Eu já estava despedindo, já deve ter uns 15 minutos atrás. Já foi mensagem final, veio outra. Quando chega uma pessoa com tamanho conhecimento, eu fico encantada e quero conversar cada vez mais. Então, te aguardo ansiosamente para o próximo bate-papo, para o próximo assunto abordado aqui. Gente, vamos falar tudo sobre trauma, vamos focar nesse dia, falar tudo sobre trauma. Quero muito, Jair, muito obrigada, viu, pela sua presença, por estar aqui com a gente, nos dando um pouquinho do seu tempo e transmitindo o seu conhecimento. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo espaço. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã a gente continua. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, que está lá cheio de conteúdo interessante, só te esperando. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. E este bate-papo fantástico já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.